Você já se sentiu estranho por pensar demais? Já percebeu que quanto mais você compreende o mundo, mais ele parece vazio e mais distante você se sente das pessoas ao seu redor? Se sim, saiba que isso não é coincidência. Existe um fenômeno silencioso, profundo e inquietante que acompanha aqueles que enxergam além da superfície. E essa condição tem um nome: lucidez. Ser lúcido é muito mais do que ter consciência das coisas. É ter a capacidade de perceber as estruturas invisíveis, os jogos sociais, as contradições humanas e as mentiras convenientes que sustentam a vida cotidiana. E embora isso pareça uma virtude, na prática, muitas vezes se torna um fardo. Ao longo da história, grandes mentes sofreram com isso, de Sócrates a Nietzsche, de Pascal a Schopenhauer. Pensadores que não apenas enxergaram demais, mas que também sentiram o peso de uma lucidez que os isolava, os tornava incompreendidos e, em muitos casos, solitários. Mas por que isso acontece? Porque, quanto mais alguém entende, mais desconectado parece ficar do mundo. É sobre isso que vamos falar aqui. Imagine que você vive em uma vila onde todos acreditam que o céu é verde. Desde criança te ensinaram isso. As músicas dizem que o céu é verde. Os livros reforçam que o céu é verde. E todos ao seu redor juram que ele sempre foi verde. Mas um dia, por alguma razão, você sobe em uma montanha, olha para cima e percebe que o céu, na verdade, é azul. O que você faz com essa informação? Contar para as pessoas? Tentar provar? Ou simplesmente guardar para si? Ser lúcido é exatamente isso. É enxergar aquilo que a maioria prefere ignorar. E o problema não está apenas no que você descobre, mas na reação das pessoas diante da sua lucidez. A verdade, por mais libertadora que seja, incomoda. E incomoda porque ameaça o conforto mental que o conformismo proporciona. Arthur Schopenhauer já dizia: quanto maior a inteligência, maior a propensão à solidão. Porque quem vê demais, questiona demais. E quem questiona demais, acaba se afastando da multidão. E não porque deseja, mas porque é afastado. Por que a lucidez assusta? A resposta está na própria estrutura do nosso cérebro. Por milhares de anos, os seres humanos sobreviveram em grupos. A aceitação social era mais importante do que qualquer verdade inconveniente. Ser rejeitado pela tribo significava a morte. Por isso, desenvolvemos um instinto natural de evitar o que nos ameaça, e ideias perturbadoras são, para a mente humana, uma ameaça tão real quanto um predador. Quando uma pessoa lúcida expõe uma nova visão ou aponta as contradições de uma crença popular, ela não está apenas comunicando um pensamento. Ela está mexendo com o inconsciente coletivo. Está mostrando ao grupo que aquele castelo de certezas é frágil e a reação instintiva das pessoas, mesmo sem perceber, é se defender, ignorar, desacreditar ou até hostilizar. É o que psicólogos chamam de dissonância cognitiva, quando a mente rejeita qualquer informação que ameace a estabilidade das crenças estabelecidas. Nietzsche dizia que quem combate monstros deve cuidar para não se tornar um, mas quem enxerga demais também deve cuidar para não se perder. Porque a solidão da lucidez não é apenas social, é existencial. Quando você percebe que muito do que move as pessoas são jogos de status, validação e ilusão, fica difícil se encantar com as coisas que antes te empolgavam. Pequenos problemas parecem bobagens. Conquistas materiais perdem o brilho. Relações rasas se tornam insuportáveis. E aos poucos, o lúcido se distancia, não porque quer, mas porque não consegue mais fingir. Os filósofos existencialistas falavam muito sobre isso. Kierkegaard
Chamava isso de angústia do eu lúcido, a consciência plena de que o mundo é absurdo e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de se encaixar nele sem renunciar à própria honestidade intelectual. Vivemos na era da informação, mas também na era da superficialidade. A sociedade contemporânea valoriza o rápido, o raso, o viral. Memes, frases de efeito, vídeos curtos, tudo é desenhado para consumo instantâneo e sem reflexão. E isso torna a vida ainda mais difícil para os lúcidos. Quem pensa demais não cabe em pequenos resumos. Quem questiona demais não se contenta com respostas fáceis. E quem sente demais sofre ao perceber que, para sobreviver socialmente, é preciso aceitar uma certa dose de alienação. Nas redes sociais, os conteúdos mais compartilhados não são os mais profundos, são os que provocam reações rápidas, indignação, humor, futilidade. Enquanto isso, ideias complexas, questionamentos filosóficos e reflexões existenciais são relegadas a nichos pequenos, quase escondidos. Isso reforça o isolamento de quem pensa. Apesar de tudo isso, ser lúcido também é um presente. Porque enquanto a maioria vive presa em rotinas automáticas e ilusões coletivas, o lúcido tem a chance de construir sentido real, de criar sua própria filosofia de vida, de questionar não apenas o mundo, mas a si mesmo. Schopenhauer afirmava que, quanto mais consciência, mais dor, mas também reconhecia que essa dor pode ser transformada. O segredo está em aceitar que o mundo nunca será como idealizamos e, a partir disso, encontrar paz não no exterior, mas na profundidade interna. A solidão da lucidez pode se tornar solitude, um espaço fértil para criar, refletir e, quem sabe, encontrar outros que também enxergam além. Nietzsche falava do espírito livre, aquele que, ao romper com as certezas impostas, passa a viver segundo suas próprias verdades. Não porque está acima dos outros, mas porque se recusa a viver dormindo. Se você se sente parte desse grupo, aqui vai uma coisa importante. Você não está sozinho. Há milhares de pessoas espalhadas pelo mundo enfrentando o mesmo dilema. E apesar de parecer, isso não é um castigo, é uma oportunidade. Aqui vão algumas ideias de como lidar com isso. Aceite a solidão temporária. Nem sempre haverá alguém ao seu lado para conversar sobre o sentido da existência ou as contradições humanas. E tudo bem, a solidão também é um espaço de crescimento. Busque os seus. Embora raros, há outros lúcidos no mundo, em livros, grupos, espaços filosóficos ou até nas entrelinhas de algumas obras de arte. Conectar-se com essas ideias diminui a sensação de isolamento. Use a lucidez a seu favor. Enxergar o mundo como ele é permite que você jogue com mais sabedoria, que escolha melhor onde colocar sua energia e que evite se perder em ilusões que só consomem sua paz. Cuide da sua mente. Pensar demais pode levar à angústia. Por isso, aprenda a equilibrar profundidade com leveza. Nem tudo precisa ser pesado. E encontrar beleza no pequeno também é uma forma de sabedoria. A maldição de ser lúcido é, no fundo, também uma bênção. Porque enquanto a maioria vive prisioneira de crenças herdadas e rotinas sem sentido, você tem a oportunidade de criar o seu próprio caminho. Sim, é solitário. Sim, é desconfortável. Mas também é libertador. Lembre-se, não há nada de errado em ver demais. O erro está em tentar se cegar para caber no mundo dos que ainda não enxergaram. Seja lúcido, questione, sinta, permita-se incomodar. Porque no final, os que enxergam além não são os que vivem menos, são os que vivem de verdade.